Boa tarde a todos. Vamos iniciar então o nosso webinar sobre SIAP, tá? O controle de crédito de CMS do ativo permanente na linha RM. Me apresentando, então, meu nome é Wagner, eu ingressei na companhia em 2011 como técnico de suporte no TOTVS Gestão Fiscal, passando a atuar, né, como analista de suporte. Hoje atuo como Team Master, faço papel de Team Master do time RM Fiscal. Sou graduado em análise de sistemas pelo Pitágoras. Tá? A agenda de hoje, nós vamos iniciar com o objetivo do webinar, a parametrização no sistema de forma mais prática, e aí no final a gente deixa aberto para dúvidas e a pesquisa de satisfação. Tá? Referente às dúvidas, nós temos auxílio aí da Denise, que está no chat também. Então, à medida da apresentação, caso vocês tenham dúvidas, podem ficar à vontade de preencher o chat. No final vai estar eu e a Denise juntos aí, tirando as dúvidas, tá bom? Então, iniciando com o objetivo, o SIAP foi instituído pelo ajuste CNF 897, com algumas alterações posteriores pelo ajuste CNF de 3 de 2001. O SIAP ele causa grande impacto em valores de crédito do ICMS dos contribuintes, uma vez que a gente está falando aí de ativo imobilizado, geralmente com valores altos aí, então isso gera um grande valor para a empresa. E assim nós vamos apresentar então as parametrizações do RM para controlar esse crédito de ICMS do ativo permanente. Lembrando que eu vou focar na parametrização do SIAP, e aí ao final eu até demonstro ali a geração do SPED com o bloco G, que é referente ao detalhamento do SIAP no SPED fiscal, mas como a parametrização já é grande, então preferimos focar inicialmente na parametrização e não no bloco G. E aí, fiquem à vontade, tá, para colocar no chat aí, se vocês consideram pertinente a gente talvez criar um novo webinar específico do Bloco G, pois tem bastante informação e talvez a gente planeje aí no futuro um específico do Bloco G do SPED Fiscal. Inicialmente, vamos apresentar apenas a parametrização, né, e aí eu dou um exemplo do Bloco G no final, tá? Então vamos ver na prática, que há muita parametrização para visualizar hoje. A parametrização, apesar de ser um pouquinho, né, extensa no sistema, você faz ela uma vez só, e aí depois é só a naturalidade ali de emissão de notas e o controle de ICMS que os contribuintes já têm costume de fazer. Então, o sistema ele faz muita coisa automático, muito cálculo automático, tá? Então, minimizando aí o trabalho do usuário, tá? Então, para que a gente inicie aí a parametrização, inicialmente a gente precisa mostrar, né, definir que o sistema está preparado para atuar com o SIAP, né? Está parametrizado para atuar com o SIAP. Então, a gente acessa aqui Ambiente, Parâmetros, TOTVS Gestão Fiscal. Essa parametrização ela é por filial, então eu posso ter algumas filiais parametrizadas, outras não. Então, isso é uma parametrização por filial e parametrizações diferentes, né, entre filiais. Então, a gente acessa a primeira parametrização na etapa Identificação de regras de apuração, ICMS, e avançar. Como eu disse, né, a parametrização por filial, então eu venho em regras de ICMS por filial e seleciono aqui qual que é a filial que eu desejo trabalhar com o SIAP. Tá? Parametrizei aqui a filial 27, então vou demonstrar as parametrizações iniciais. A primeira parametrização é a do livro SIAP 1/2, onde eu tenho a marcação se eu controlo ou não o ativo permanente através do módulo. Tá? É por esse flag que o sistema entende que agora ele controla o SIAP. Tá? Então,
se eu controlo o SIAP à parte, até para não interferir nas minhas notas fiscais, aí eu preciso desmarcar esse flag. Se eu controlo via sistema, e aí eu tenho toda a vantagem da automatização do sistema, eu marco essa opção. Tá? Informo aqui uma data de início, quando que eu iniciei o controle de SIAP pelo sistema, tá? E aqui embaixo os meus modelos, tá? Então eu tenho 4 modelos aí do SIAP, o modelo A, o modelo B, o modelo C e o modelo D. Lembrando que esse modelo ele é instituído pelo Estado, né, uma legislação estadual, e aí que o Estado é que pondera, né, qual modelo será utilizado. E o modelo B, ele desde 2000 ele já não está mais disponível, né? Ele foi extinto aí em 2000, tá? Então, somente para cálculos antes de 2000. Então, não está sendo muito utilizado mais. Então, tem o modelo C que ele é mais consolidado e o modelo D que é mais detalhado, tá? Se eu marco o modelo D, ele me habilita o índice de crédito do SIAP, que eu vou falar mais para frente. No exemplo aqui, eu vou tratar o modelo C, que é o mais utilizado pelos estados, tá? Então, marquei aqui a opção modelo C. No livro de SIAP 2/2, eu determino qual o meu processo de naturezas fiscais de saídas eu devo utilizar, tá? Apesar de já estar vinculado aqui, eu vou mostrar antes como que eu crio e aí depois eu volto nesse parâmetro para a gente selecionar, tá? Então, lá no Delphi, né, no antigo módulo aí do fiscal, dentro de opções, parâmetros, processos, eu defino no cálculo de SIAP, grupos e subgrupos aqui, qual o meu processo de parametrização de naturezas de saídas, tá? E isso vem de encontro à legislação, né, do ajuste CINEF, tá? Aqui, ó, eu tenho, né, a coluna 1 e a coluna 2, que são as operações de saídas que são utilizadas para o cálculo do coeficiente a ser creditado. Tá? Então, dentro da legislação, eu tenho que parametrizar essas naturezas de saída, tanto da coluna 1 quanto da coluna 2, tributado de exportação e total saídas. E é justamente isso que a gente coloca aqui, os filtros saídas tributadas e filtro total saídas, é exatamente a coluna 1 e a coluna 2. Tá? Isso gera dúvidas no cliente, qual natureza parametrizar aqui. Então, é sempre as naturezas de saída, né, conforme a legislação. Uma dica aí é utilizar nessa data inicial e data final a mesma data do exercício, para que apresente, né, todas as naturezas do seu exercício aqui, tá bom? No filtro total saídas, eu posso tanto incluir uma natureza de saída manualmente, né? Ele me apresenta todas as naturezas disponíveis de saída, e aí eu posso definir o que eu vou considerar como tributado desse lançamento de saída. Então, tenho 4 opções: o valor contábil, a base tributada de ICMS, isento de ICMS e outros ICMS. São campos do sistema que eu posso utilizar como considerar tributado conforme a legislação. Além de eu conseguir incluir, excluir, editar os CFLPs saídas aqui dentro, eu consigo também inserir um intervalo de naturezas, tá? Então, às vezes eu vou utilizar várias naturezas de saída, então eu posso informar aqui qual que é a minha natureza inicial e qual que é a minha natureza final, considerar como tributado, um dos 4 opções que eu apresentei, e aí ao incluir ele vai inserir todas as naturezas aqui, tá? Como exemplo, tá? Até para não gerar uma dúvida e maior nos clientes, eu preferi deixar bem simples, para que a gente consiga compreender o que ocorreu
no momento do cálculo, tá? Então, coloquei aqui uma natureza saída, 5.101, e aqui duas naturezas, 5.101 e 5.949, 22, só para a gente perceber o coeficiente de creditamento sendo calculado pelo sistema, tá bom? E aí, depois que eu crio esses processos, esse processo ele é por coligada, tá? E para mim, parametrizar por filial, eu vinculo no parâmetro que eu mostrei. Então, voltando lá no parâmetro. Por filial. Eu tenho aqui no livro SIAP 2/2, eu vou incluir um subgrupo, que é aquele que está criado lá, tá? Nesse caso aqui eu já incluí, mas se fosse necessário eu poderia incluir um para cada filial aqui, tá? Inicialmente, é esse parâmetro que a gente precisa habilitar no sistema para cálculo do SIAP, e para efeito de gerar valor de créditos do SIAP parcelado, né? Lembrando que aí hoje a gente tem no sistema o cálculo de parcelamento de 48 vezes. Então, para mim gerar esse lançamento, eu tenho dois tipos de possibilidade, tá? E aí, para me definir qual o tipo de geração, eu acesso o parâmetro de apuração de tributos, ICMS. Na apuração também por filial, então a filial que eu estou parametrizando aqui. Eu tenho essa marcação aqui, ó, né, apuração de ICMS 1/2, considera a operação de ativo outros créditos. Tá? Parametrizei duas filiais diferentes, uma com esse flag marcado e outra com ele desmarcado, para me mostrar as duas possibilidades. Tá? Então, só dando uma visão geral no que é isso, e aí depois a gente vai ver mais na prática, mas no geral como que eu vou gerar o meu crédito para ele afetar o meu valor do ICMS na minha apuração do ICMS? Tá? Como que ele vai afetar a apuração? E aí a legislação permite duas formas. Uma é através de outros créditos, então lançamento de outros débitos e créditos, onde eu tenho lá um lançamento específico para o SIAP, né, o crédito do SIAP, ou alguns estados possuem legislação, né, de emissão de nota com o valor do ICMS, tá? E aí eu não lanço em lançamento de outros débitos, outros créditos, eu lanço ele na nota de entrada mesmo, apenas com o valor do ICMS. Então, vou mostrar as duas formas e aí vai ficar mais claro aí na prática, mas é importante mostrar a parametrização que eu posso marcar ou desmarcar. Então, marcado é lançamento de outros débitos, outros créditos, e desmarcado é nota fiscal, tá? Isso gera dúvida também, às vezes. Então, mostrando a parametrização, né, acaba que é bem simples ali, a parametrização no fiscal, são apenas esses três itens. Agora nós vamos para a parametrização de como que eu vou emitir essa nota de ativo mobilizado, pensando aí no primeiro momento, que é a entrada da nota fiscal, tá? E aí, para isso, a gente deve parametrizar uma CFLP, onde eu vou definir qual que é a minha CFLP utilizada na entrada. Então, aqui no cadastro de CFLP, selecionando uma CFLP de entrada, eu tenho o código específico, né, para o ativo mobilizado, que é quando é uma entrada na 1551, que é o código do CFLP utilizado. A minha aqui eu parametrizei a 155101, onde para o sistema, tá, é importante esse código do CFLP correto. Tá? Por quê?
No SPED, ele vai consistir esse código do CFOP para a geração correta do bloco G. Então, é bem importante que quando a gente, né, emite a natureza, emite a nota, utilize uma natureza correta. Além disso, na aba Tributação ICMS/IPI, na regra de ICMS, a natureza ela deve ser do tipo outros, porque o crédito do ICMS ele não vai ser normalmente realizado no período de apuração. Ele vai ser parcelado em 48 vezes, né, conforme legislação. Então, tipo da natureza que é outros, dentro da aba Dados ICMS, é importante que eu coloque a alíquota, mesmo que seja outros, é importante que eu coloque a alíquota para que o sistema possa calcular o valor que vai ser parcelado. Tá? Apesar de eu, né, não ter valor de crédito de ICMS nessa nota, eu preciso de saber o valor que vai ser parcelado em 48 vezes. E aí o sistema calcula normalmente a base de cálculo vezes a alíquota, eu vou conseguir o valor a ser apropriado. Tá? Na natureza, é importante, são essas duas parametrizações. Para ficar bem simples aqui, também não coloquei o IPI. E aí nós vamos para a parametrização da entrada da nota. Tá? Existem duas formas de fazer. Eu posso tanto fazer diretamente no fiscal, a nota de entrada, ou a forma mais comum entre os clientes aí, que é a entrada diretamente no Núcleos, né? Que é o nosso programa de emissão e controle de notas fiscais. Tá? Então, já vou mostrar de início aqui a parametrização desde o início da operação no Núcleos, pois no fiscal é até mais tranquilo, e depois eu mostro uma entrada direta no fiscal. Tá? No Núcleos, o que é importante a gente parametrizar? O tipo de movimento de ativo imobilizado. Então, nessas bases exemplos, os nossos tipos de movimentação está dentro dessas outras movimentações, mas no cliente pode estar diferente. Aqui é importante que eu parametrize um tipo de movimento específico para minha nota de entrada de ativo, tá? Devido a algumas parametrizações particulares aí que eu vou mostrar agora. O movimento, ele pode ou não, ele pode ter integração com o bônus. Oi, sim. Wagner, só te interromper um pouquinho. Lá no CFOP, você mostrou que tem que habilitar. Desculpa, é mesmo. O do ativo mobilizado, né, Denise? Isso mesmo. Isso mesmo. Aqui, ó. É muito importante que esteja marcado o ativo mobilizado aqui. Na aba Outros Dados aqui, eu tenho o meu tipo de devolução, que é normal, e o meu tipo de operação, que é o que talvez a Denise comentou aí, não é, Denise? Isso mesmo. Então, eu tenho essa marcação, que é ativo mobilizado, porque senão ele não habilita para mim, nos itens, o bem que vai ser vinculado para efeito, né, do cálculo do ativo. Então, a gente vincula o bem que está lá no bono, e é necessário que a gente tenha esse cadastro do bono para a gente parametrizar, né, e controlar o SIAP dentro do fiscal. Tá? Então, é muito importante esse flagzinho aqui. Realmente, o SPED, ele vai consistir o CFOP e o relatório SIAP, o controle SIAP todo, vai consistir esse tipo de operação aqui, ativo mobilizado. Então, voltando aqui na parametrização
do Núcleos. Como eu estava falando, a gente tem integração com o Bono, tá? E aí, no Núcleos, o item do movimento, ele vai se transformar automaticamente num patrimônio, tá? Isso foi até demonstrado em webinars passados, né? Acho que foi a Thais até que apresentou essa integração, e aí vou mostrar aqui só novamente para efeito, né, do nosso cálculo do SIAP, que é importante essa integração marcada. Então, aqui no patrimônio, a gente tem aqui integrar ao RM Bono. Então, eu tenho as opções, né, compra de imobilizado, retorno imobilizado, contrato de leasing, mas a opção que a gente vai utilizar é essa compra de imobilizado. Além disso, eu posso editar ou não a minha localização e a minha fórmula do valor do bem. Isso foi bem especificado aí no outro webinar que a Thais ministrou. Além disso, é importante também que o ICMS esteja, né, no item. A gente vai calcular o ICMS e o valor do ICMS do item para efeito, né, da divisão aí das parcelas, né, de 48 avos do valor do ICMS, e aqui no meu movimento eu não coloquei nenhuma tributação. Tá? Então, a parametrização no Núcleos é essa, aí vamos ver então a nota. Parametrizei aí 1249. Então, aqui eu tenho um movimento criado. O movimento é uma entrada de movimento normal, tá? Como eu já defini no parâmetro que ele está integrado com o Bono, então aqui, depois que a gente executa o processo no Bono, né, ele marca que já foi integrado, e aí depois eu vou mostrar o processo no Bono também, mas aqui ele já marca que foi integrado, e aí uma nota normal, tá? Com data aqui de emissão e entrada no mês 10, tá? 20/10, é importante essa entrada do bem, que essa data, para a gente, até eu vou mostrar qual que é a data que ele considera para cálculo, tá? Então é importante a gente considerar e ver qual que foi a data de entrada do bem e qual que foi a data de creditamento, de início de creditamento. Então aqui é uma entrada normal, o CFOP, o 551, e aqui ó, foi o que eu falei sobre a data de início de creditamento. É muito importante essa data aqui, tá? Porque a partir dessa data é que o sistema vai começar a calcular as 48 parcelas. Tá? Então, a partir dessa data. Então, às vezes, eu dei uma entrada num bem, mas eu ainda não iniciei o meu crédito por algum motivo, não sei, tá, manutenção, ou não iniciei o meu crédito, essa data aqui ela pode ser diferente da data de entrada da nota. E aí, só a partir dessa data é que ele vai começar a parcelar as 48 vezes. Tá? Além disso, eu tenho o item da nota. Então, observem aqui o código 0702, que é um forno, a quantidade, preço, então uma nota normal, no fiscal aqui a natureza de operação formada, e importante aqui, na parte de tributos, o valor do ICMS calculado. Então, a base, a alíquota e valor, e isso será escriturado para o fiscal. Tá? Então, feito o lançamento aqui, eu tenho o meu lote de escrituração. O lote de escrituração também
comum, onde ele vai gerar aqui, eu tenho aqui os meus lançamentos de origem e destino. No fiscal, ele vai gerar essa, né, depois de integrado, depois de escriturado, ele vai gerar essa nota com a data de início do crédito. Então, nesse exemplo aqui, eu coloquei o mês 10, a minha natureza de ativo. E aí, pela natureza ser de ativo, ele me habilita aqui no item o patrimônio, tá? E esse patrimônio, antes dele escriturar, ele precisa ser criado no bônus, tá? Que é algo que eu vou mostrar aqui. Como que cria isso lá no bônus. Eu demonstrei aqui o lançamento fiscal, a parte de patrimônio, até para diferenciar o núcleos, que aqui na parte de integração do patrimônio, ele não vai ter, aqui ó, ele não vai ter o patrimônio vinculado, uma vez que esse tipo de movimento, ele já é um movimento integrado com o bônus, então o meu item de movimento é que vai se transformar em um patrimônio, tá? Então, na integração aqui, eu só informo a localização do bem. Além disso, para que essa integração com o bônus seja feita corretamente, é necessário que no cadastro do produto esteja informado o grupo de patrimônio. Tá? Então, aqui está informado, grupo de patrimônio 3 e o título aqui. Tá? Agora a gente vai visualizar isso lá no bônus. Vou fechar aqui só para não confundir. Então, lá no gestão patrimonial, eu tenho a parte de integrações. E aqui eu tenho a opção integrar aquisição de compras. Tá? É através desse processo que eu seleciono qual que é a minha nota. Outubro de 2020. Meu número inicial e final do documento, qual que é o tipo de movimento, esse foi o caso, né, o fornecedor aqui, e aí, aqui eu já integrei a nota, tá? Então, por isso ele não vai me apresentar nenhuma nota a ser integrada. Mas, quando ele ainda não está integrado, apresenta aqui, e aí é só executar. Que aí ele é apresentado aqui no patrimônio o bem, o forno, tá? Deixa eu só pegar o código dele aqui. Esse é o último aqui. Então, aqui está o meu patrimônio criado, tá? Ele gera, né, um código de patrimônio, o meu grupo de patrimônio formado. Então, aqui está informado o patrimônio no bônus, tá? Quando eu faço lançamentos, eu não tenho núcleos e eu faço o lançamento direto no fiscal, seja ele por importação ou mesmo manualmente, eu preciso vir aqui e cadastrar o patrimônio para que eu vincule ele no fiscal, tá? Isso é necessário para a realização do cálculo. Então, pode existir clientes aí, né, que não utilizam núcleos e fazem importação direto no fiscal, então é necessário o cadastro dele aqui no bônus. Voltando aqui no fiscal,
eu tenho aqui a minha nota de entrada. E assim que eu faço a minha nota de entrada, já vinculada com patrimônio, o sistema alimenta a tabela de ativo. Tá? Então, são duas tabelas que a gente controla o SIAP. Então, tem a DCIAP e a de ativo. Então, na de ativo, ela já assim que eu lanço a nota, ela já é populada aqui com a nota que está no fiscal e algumas informações. Tá? Então, informações de o ID, do patrimônio, a quantidade, o saldo do item, que é muito importante. Quando a gente dá uma saída em uma nota, a gente informa o valor de qual a quantidade que eu estou dando saída, e aí é importante que eu tenha saldo, né? Não faz sentido eu ter uma saída maior do que a minha entrada. Então, é bem importante essa quantidade do produto e essas informações aqui da tabela de ativo. Tá? Então, considere esse primeiro lançamento aqui. E aí, depois da entrada, eu preciso, para cálculo, né, da divisão ali dos 48 vezes, eu preciso ter lançamentos de saída. Isso é uma premissa, isso está também dentro da legislação. Então, para exemplo aqui, eu fiz alguns lançamentos de saída, tanto no mês posterior. Eu fiz utilizando duas naturezas, só para a gente ver o cálculo do coeficiente de creditamento. Então, aqui eu utilizei a natureza 5949. E aqui a natureza 50101, que são as naturezas que eu parametrizei no processo, tá? Que eu demonstrei antes. Então, depois que eu faço as notas de saída, e aí eu vou visualizar a quantidade que eu tenho para me acreditar naquele mês, qual que é o valor da minha parcela daquele mês, o sistema ele considera a tabela desse SIAP, que ela só é populada depois que você realiza o cálculo do SIAP. Tá? Então, para isso, o que eu faço? Acesso o meu período de apuração do ICMS. Com o período aqui, os meus períodos estão encerrados, eu venho em processo cálculo do SIAP. Tá? E aí, eu calculo o SIAP aqui, definindo o ano inicial. Então, vamos pensar em 4 anos atrás. Posso jogar até um ano aqui para frente, aqui, janeiro de 2021, que ele vai calcular todo esse período de janeiro de 2016 até janeiro de 2021, quais são os meus valores que eu tive parametrizado nos processos, quanto que foi o valor das minhas saídas tributadas e total saídas, para efeito do cálculo do creditamento, tá? Que eu vou até detalhar depois no relatório. Então, eu executo esse processo deve ser executado tanto para mim popular a tabela, quanto para mim atualizar os dados. Então, às vezes, eu faço movimentações, entrada, saída ali, e aí os dados ficam desatualizados na tabela de SIAP. Então, agora mostrando aqui para vocês a tabela de SIAP aqui embaixo. Ele guarda as informações do ano, o mês, e o que eu falei lá, né, que é o valor total de saídas, valor total tributado, para efeito de cálculo do coeficiente.
Então, às vezes, quando essa tabela está desatualizada, eu preciso executar esse processo, né, do cálculo para atualizar aí os meus valores, tá? E isso, né, às vezes o cliente pergunta, né, estou gerando o relatório, não está trazendo o valor correto. Então, a gente sempre orienta a realizar esse cálculo primeiro e depois gerar o relatório, tá? E aí vamos ver, então, esse relatório e entender ali os valores. O relatório do SEAP, até o momento ainda não foi migrado, mas eu consigo visualizar ele aqui no Delphi antigo, em relatórios fiscais, e aqui eu tenho o controle SEAP, né, modelo C. Tá? Para mim visualizar se esse relatório está correto, tá, é importante o tipo do relatório aqui, então ele sempre tem que ser esse aqui, controle de ativo permanente SEAP, onde eu não tenho nenhum tipo de parametrização aqui embaixo, né, não são iguais os relatórios de apuração, nenhum relatório de registro de entrada e saída, então ele é um relatório específico, onde o que eu determino aqui nesse relatório é o ano inicial e final. Tá? Então eu coloquei aqui os 4 anos justamente para a gente entender aí, né, os 48 vezes que a gente parcela, né, dá os 4 anos aí da apropriação do CMS. Tá? Ao gerar o relatório, eu vou só visualizar a página aqui, então ele já me apresenta, né, o relatório, né, determinado aí por legislação, com as colunas, tá, conforme o ajuste CNF, tá? E vou detalhar um pouco mais sobre esse relatório. Então, aqui eu tenho o ano, né, como eu gerei de 4 anos, vou até para o último ano, para a gente ver a visualização do lançamento de entrada que eu fiz. Tá? Informações do contribuinte, qual que é o meu saldo acumulado, tá? Então é importante saber como que o sistema gera esse valor de saldo acumulado, né? Então aqui, em 2016 eu não tinha saldo nenhum, e aí eu vou dando entrada no bem, por exemplo, esse bem aqui, que eu entrei em 2016, ele tem a minha entrada do meu valor do ICMS de entrada, e aí ele vai somando ao saldo. Então, no final aqui, eu tinha, do exercício anterior, os 36 mil, que foi aquela entrada lá do poste, e aí, com as entradas das demais notas, ele vai somando o cálculo. Então, 36 mais os 18 mil que deu o saldo de 54, mais os 18 que deu um saldo de 72, e aí eu tive uma saída, e aí diminuiu aí os 36, voltando aqui para 36 mil, o valor do meu saldo. Tá? E aí esse saldo vai passando de período a período. Aqui eu tenho os detalhamentos das minhas notas, tá? Então, o código do bem, qual que é a data e o número da nota fiscal, tá? Então, aquele forno que a gente fez lá, que eu fiz, está aqui, né, com uma entrada de 18 mil, e aqui a gente fala, né, do valor do ICMS, a nota foi de 100 mil, mas o valor do ICMS foi 18 mil, né? E é esses 18 mil que eu vou dividir 48 avos. E aí, a minha entrada ela foi no mês 10, então aqui, no mês 10, eu tive os minhas tributadas exportações, que foram os meus lançamentos de saída, e os valores que eu coloquei lá, parametrizei nos processos, ele trouxe para cá, então 200 aqui, 500. Então, no coeficiente de creditamento, o que, que ele faz? Então, essa coluna 3 é o resultado da divisão da coluna 1 pela coluna 2. Então, 200 dividido por 500 vai dar, deixa eu até mostrar para vocês o cálculo aqui, vai dar 0,4, né? Mas deixa eu mostrar o próximo cálculo aqui. Aqui eu tenho o meu saldo acumulado, e aí, nesse mês de outubro, o meu saldo acumulado era de 72 mil, tá? Devido às entradas aqui. E aqui eu tenho a fração 1,48 avos, e aqui o crédito a ser apropriado, né, que é realmente a parcela em que eu vou
me apropriar dela e considerar ela no período de apuração. Então, nesse crédito aqui, ele vai ser o resultado da coluna 3, coeficiente de creditamento, então o 0,4 aqui, multiplicado pelos 72 mil, que é o 4, né? A coluna 4, saldo acumulado, multiplicado pela fração mensal. Então, 72 mil multiplicado por 1 é 72 mil dividido por 48, vai dar R$ 600, que é o valor que eu devo me acreditar no período. Tá? E aí, como que eu me acredito desse valor? Com o período aberto, tá? no mês 10 aqui aberto, no último dia do mês, eu faço o lançamento do meu crédito a ser apropriado. Então, acesso aqui, lançamento de outros débitos, outros créditos, e depois que eu já tenho ali no relatório todos os meus valores, conferir, está tudo certo, eu venho aqui em processos e clico no botãozinho inserir crédito de ativo mobilizado. Defino para o sistema qual que é o meu período de apuração que está em aberto, no meu caso aqui são todos encerrados, mas ele apresenta aqui o período em aberto, executo o processo e ele gera esse lançamento aqui para mim, que é um lançamento, né, do tributo ICMS, do tipo crédito, o subtipo dele é crédito do ativo mobilizado, e o valor que eu conferi lá no relatório, que foi R$ 600. Aí fiz até o cálculo aí com vocês, o sistema calculou corretamente aí. Caso esse valor também, gente, seja gerado incorreto, então é como eu falei, é sempre necessário que a gente acesse o período de apuração, execute esse processo do cálculo do SEAP para atualizar os dados, e aí sim eu venho e gero o meu crédito do período. Tá? E aí depois que eu encerrar o período, ele vai ser considerado aqui. Né? O meu valor do saldo credor devedor aqui foi 564, devido às minhas saídas que teve débito aí. Então, em resumo, ele considerou no período de apuração aqui. Tá? Então, esse é a forma mais básica do lançamento de entrada do ativo mobilizado. Tá? E aí, eu tenho também, dentro desse relatório aqui, a saída do ativo. Tá? Então, aqui é um exemplo, tá? Eu lancei o ativo mobilizado, né? Fiz uma entrada em 2016, e é lógico que nesse caso, né, em exemplo aqui, eu não coloquei, né, eu não fiz lançamento em todo o período, mas geralmente no cliente isso está tudo calculado, né, todos os lançamentos de saída, todos calculados aqui. Então, isso aqui foi só para demonstrar que eu tive o lançamento há 4 anos atrás, e aí e aí foi no mês 11 também, né, a minha entrada foi no mês 11 aqui. Então, quando gerou, fechou as 48 parcelas, o sistema, ele faz no mês, né, que dá as 48, o sistema, ele gera automaticamente a saída do bem. Por quê? Para tirar o valor, né, do seu valor total do seu crédito, né, daquele período, porque conforme a legislação, né, ele só pode ser parcelado 48 vezes, fechou aquelas 48 vezes, não é passivo de apropriação mais. Então, é possível o cliente fazer a nota de saída, e aí o sistema também vai considerar, ou o sistema, de forma automática, gera a saída do bem.
tá? Diminui do saldo, diminui lá da quantidade. Então, de forma automática, o sistema faz a saída do bem. Tá? Isso aí vai depender também da legislação, né? Tem legislação que obriga a ter a saída do bem no final do período. Então, se tiver a saída do bem no final do período, o sistema vai considerar, vai até demonstrar o número da nota aqui, da saída do bem que foi lançada. Tá? E aí, outra dúvida também que os clientes acabam tendo bastante é quanto à transferência de bem. Tá? Então, fiz até um exemplo aqui de transferência de bem em uma outra filial, e aí vou demonstrar para vocês também nesse webinar. Tá? Então, fechando aqui os meus lançamentos até para não confundir. Acesso aqui a minha filial 10. Uma filial que eu fiz um lançamento de transferência. Então, só para demonstrar, primeiro a entrada, depois a saída e depois a entrada na filial de destino. Eu tenho aqui um lançamento que é a de entrada do bem normal, como eu já demonstrei, ela pode ser feita no Núcleos ou diretamente no fiscal. Aqui eu tenho a minha natureza de ativo mobilizado, o meu início do crédito, e isso aqui é muito importante, tá? Principalmente para transferência, porque observa que a entrada da nota é no mês 1, e eu estou mostrando para o sistema, né, parametrizando o sistema, que a data do meu início do crédito é no mês 1 de 2020. Tá? Então, já comecei a me apropriar desde o mês 1. Dentro do item tem vinculado o ativo mobilizado. Patrimônio aqui, o caminhão Ford Baú. E aí, nesta filial, como eu falei que eu ia dar um exemplo, né, de lançamento de crédito, tanto de nota quanto lançamento de outros débitos e outros créditos, nesta filial, eu parametrizei o sistema para lançar como nota. Então, aqui na apuração de tributos, por filial no mês 10 aqui, eu tenho esse flagzinho desmarcado. Considera a operação de ativo mobilizado outros créditos. Então, se ele não vai ser outros créditos, ele vai ter uma emissão de nota, que pode ser feita manualmente ou pode ser feita automaticamente pelo sistema. Tá? O sistema faz essa nota automaticamente através desses utilitários. Tá? Então, observa que aqui eu estou falando da filial 27, e aqui, dentro de ativo mobilizado, eu só tenho a opção geração de saldo, porque na filial 27 eu utilizo lançamento de outros débitos e outros créditos. Tá? Já na filial 10, que eu parametrizei o sistema para emissão de nota fiscal para o crédito do ICMS, então em utilitários aqui, ativo mobilizado, vai me apresentar essa opção. Geração de lançamento crédito em 48 avos. Então, isso também é dúvida no cliente, então depende do parâmetro para apresentar esse menu. Aqui eu informo a filial, a minha espécie da nota, a data, a natureza de destino. Importante que essa natureza de destino, ela precisa ser uma natureza complementar de ICMS. Tá? Uma vez que eu estou fazendo uma nota de entrada apenas do meu valor do ICMS, que eu vou me creditar no período. Forma aqui um fornecedor e um número. Tá? E aí o sistema, quando eu processo a execução, ele lança para mim a nota de entrada. Essa nota, ela possui valor zerado,
valor contábil zerado. Ela é uma nota com série W, tá? É sempre série W. Nos valores dela, não tem item, só tem o valor do ICMS mesmo, que é o valor aqui, ó, valor do ICMS, que vai ser utilizado no período de apuração como crédito, tá? Então, aqui não tem valor de item, não tem valor de mercadoria, só tem o mesmo valor do imposto. E aí, como eu falei, é importante parametrizar a natureza como complementar, tá? A natureza que foi informada lá, essa opção aqui precisa estar marcada, tá? E aqui essa opção marcada também, que é a tributação ICMS sem valor contábil, ou seja, ele não possui valor contábil nessa nota. Bom, feito então o lançamento de entrada e visualizado, né, as duas possibilidades do meu crédito aí de ICMS, eu vou demonstrar agora a operação de transferência, tá? Então, para isso eu tenho minha nota de saída, a minha nota de saída, eu acho que eu fiz esse mês, deixa eu colocar 2020 aqui, essa nota aqui. Na verdade, eu fiz no mês 4. Aqui eu tenho a minha nota de saída no mês 4 de 2020. Essa nota, como ela é uma transferência entre filiais, então o tipo emitente dela que é empresa, e o destinatário final aqui, nesse caso é destinatário, né? Vai ser para a filial 27. Lembrando que eu estou logado aí na filial 10. Dentro da situação tributária, eu defino um CFLP de transferência, né, a 655201, 6 porque a minha filial é de outro estado. Na regra de ICMS, utilizei a mesma regra, então não tem o que falar aqui, outros também. O tipo dela é uma transferência e é de ativo mobilizado, tá? É importante isso aqui, porque é aqui que habilita a parte lá de ativo mobilizado do item, tá? Por ser uma transferência, o fiscal, ele consegue, através da código da natureza inversa, gerar o lançamento inverso automático para a gente, que é o lançamento de entrada na filial de destino. Então, aqui no item, eu tenho vinculado o meu patrimônio e a minha quantidade a ser utilizada. Aqui é que eu falei que é importante essa quantidade, que o sistema não vai permitir informar uma quantidade maior do que a quantidade que eu tive de entrada do bem. O sistema nem permite isso. Então, como eu já tive a entrada desse caminhão, agora eu estou dando a saída nela dessa filial para dar entrada na filial 27. Para fazer a transferência, como eu já tenho parametrizado a natureza, e as naturezas têm as mesmas regras, né? A natureza inversa, né? Como está parametrizado, eu executo o processo gerar lançamento fiscal inverso. Então, o sistema automaticamente gera o lançamento de entrada da filial 27, filial de destino. Então, aqui, na filial 27, vai ser possível visualizar a nota de entrada. A nota de entrada do tipo emitente, né, empresa devido à transferência, o emitente destinatário final aqui, o emitente foi a filial 10. Importante aqui, a data de entrada é no mês 4, porém, essa apropriação do ICMS já estava ocorrendo desde o mês 1, tá? Então, eu já tenho o valor, né, de cálculo do ICMS desde o mês 1. Isso vai interferir na parcela
que eu utilizo na geração do crédito. Tá? Isso é muito importante. Aqui eu tenho o bem vinculado, caminhão Ford, e agora para ficar a operação mais visível aí, vamos lá para o relatório. Entender essa transferência lá no relatório. No relatório SEAP, eu tenho aqui a entrada, né, dia 21/4, do caminhão Ford. E aí, observa o seguinte, no saldo que eu tinha do período anterior, foi 33 mil. Em teoria, se eu entrei com essa nota no mês 4 e não tivesse aquela data de início de creditamento, o sistema só iria somar esses 18 mil e ia dar um saldo de 54 no mês 4 aqui, no mês de abril. Mas observa que não. Ele já iniciou os 54, né? Ele já entrou com esse valor aqui desde o mês 1. E isso porque eu informei lá a data de creditamento do ICMS. Por isso que ela é tão importante. Né? Eu tenho que mostrar para o sistema que ela já iniciou em outro período o meu creditamento. Então, eu já tenho desde o mês 1 o meu valor de creditamento do CAPI. Então, mesmo em fevereiro, eu já conseguiria gerar aqui o valor. Tá? E aí, né, no finalzinho aí, a geração do SPED, da filial 27. Gerado o SPED fiscal, eu tenho aqui o meu G110 gerado, né, o meu valor nesse mês 11 aqui, então vamos observar o seguinte, vamos só observar no relatório aqui, nosso mês 11. Aqui estávamos no mês 11, mês de novembro. Então eu estava, desculpa, 2020, mês de novembro. Tá? Então eu estava com um saldo acumulado de 36 mil, tá? Então aqui no SPED, os 36 mil do meu saldo, gerei, deixa eu só ver aqui, os meus valores, né, de 18 mil dos meus dois patrimônios aqui, tanto o forno montado e o caminhão Ford, tá? E aí observa também o número da parcela, tá? Então aqui, como eu entrei no mês 10, esse patrimônio, ele é a parcela 2, né? Uma vez que a gente está no mês 11, e aqui eu estou na parcela 11, uma vez que eu defini a data de creditamento no mês 1. Tá? Então, se eu estou gerando o mês 11, a minha parcela é do mês 11. Tá? E aí, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, né? A geração do SPED e o relatório aí gerado, qual que é a parametrização do SIAP no sistema. E como eu falei, como a parametrização e a análise aqui é um pouco longa, a gente preferiu depois, né, se for o caso, se vocês acharem interessante aí, pertinente, vocês coloquem no chat para a gente talvez, né, no futuro, criar um webinar específico aí do bloco G do SPED fiscal.
Voltando aqui, então, para a apresentação. Vocês têm dúvidas, pesquisa de satisfação? Você quer comentar, Isabelle? Então, gente, na tela de vocês aí está o QR Code da pesquisa, né? Aí eu vou pedir vocês para poderem responder a pesquisa de satisfação. São poucas perguntas só para a gente saber o que vocês acharam da apresentação, do tema abordado, né? E também é um momento de vocês sugerirem novos assuntos. Inclusive o CIAP, ele foi planejado em cima de sugestões que vocês deram em outros webinars. Então, esse momento é muito importante. E aí, eu vou colocar aqui para vocês também no chat o link da pesquisa, para quem não conseguir escanear, tá? E enquanto vocês vão respondendo, a gente vai responder as suas dúvidas também. Então, vou pegar aqui o link. E aí, eu vou ler algumas perguntas aqui para você, Wagner. Sim. Deixa eu ver. A Rogéria está perguntando por que na saída do bem não é informado o número da nota? Ah, sim. Voltando aqui, né? Aqui. O que acontece, Rogéria? Esse lançamento de saída aqui, ele foi feito de forma automática pelo sistema no mês 11, na data 1. Por quê? Porque aqui, ó, na primeira entrada do bem, né, há 4 anos atrás, em 2016, foi entrada uma nota normal, né? O cliente foi lá, digitou o número da nota, ele entrou com o bem. Depois dos 4 anos, tá? Né, algumas legislações pedem para o cliente gerar a nota de saída do bem. E aí sim, se o cliente gerar a nota de saída, esse número aqui vai ser gerado, tá? Porém, como eu deixei aqui até o sistema fazer de forma automática, tá? Porque isso, né, o próprio sistema ele não pode mais utilizar desse valor de creditamento após os 48 meses, então é um lançamento automático do sistema. E aí o sistema não vai conhecer, né, ter o conhecimento de qual que era o número da nota, por ser um lançamento automático de saída. Tá? Por isso aqui não tem o número da nota, por ser um lançamento automático. Tá? Mas o ideal é que o próprio cliente faça a emissão da nota de saída, vinculando o bem, e aí sim vai trazer aqui no relatório o número da nota. Legal. Eu coloco... desculpa, Denise. Quer complementar aí, Denise? Não, é isso mesmo. A Graziele, ela está falando, né, essa funcionalidade da natureza inversa, né, é aplicada apenas para os lançamentos originados no fiscal ou pode ter origem do Núcleos? Tá. Do Núcleos, como é que funciona, tá, Graziele? Lá no Núcleos, a transferência é feita no tipo de movimento 3, e aí o próprio sistema, ele também vai gerar, tanto na escrituração, o lançamento de entrada e outro de saída. Então, o interessante é que sim, essa parametrização esteja informada lá, porque o lançamento inverso, ele é gerado automaticamente na escrituração. Então, no fiscal, ele é gerado através daquele processo que eu mostrei, né? Processo gerar lançamento inverso, com a natureza inversa, mas no núcleos, quando é escriturado, utiliza apenas um tipo de movimento, que é o 3, e aí no momento da escrituração, ele também gera os dois movimentos, tanto de saída quanto de entrada, automaticamente, tá? De acordo com aquela parametrização lá. Legal. Aqui a Rogéria perguntou se tem algum relatório diferente do relatório CIAP que traz bem a bem com a parcela a ser creditada no mês. Tá. Nós temos o modelo D, então deixa eu só mostrar para você mais ou menos como é que funciona o modelo D aqui. Deixa eu ver se eu estou na... O negócio está bem em cima aqui.
Mas aí depende de qual a Cefaz pede para ela gerar, né, Wagner? Isso é conforme legislação, né? Esse relatório ele não é um relatório gerencial, ele é um relatório criado conforme legislação, então cada estado ele tem, né, o seu decreto e pede, né, o modelo coerente. Então, no caso dela, o modelo é C, tá? Aí, Rogério, você me corrige se eu estiver errado, tá? Esse relatório que vocês, né, pediu aí seria uma forma gerencial para você, uma forma de você controlar o que você está acreditando, certo? É isso mesmo? É isso mesmo, Wagner. Então, seria um Tá. controle à Então, parte. Infelizmente, a gente não tem um então, relatório gerencial que demonstre qual que é a parcela que você, os bens e qual a parcela que você está debitando, tá? Aí ela está perguntando, está em desenvolvimento? A gente está passando, Rogéria, por um processo, né, de migração dos relatórios, tá? A gente está, à medida do possível, a gente está migrando os relatórios, né, para a nova MDI. E aí, o que você pode colocar é lá na central, né, Isabelle, que coloca sugestão de melhoria para o relatório. isso, na Isso central mesmo. colaborativa. O que você Eu vou pode colocar fazer? o link da central para vocês também. Aí você pode ir na central né, corporativa e solicitar a implementação, né, a criação desse relatório, que aí vai ser analisado, né, a viabilidade de implementar, né, de criar esse relatório ou não, tá? E só complementando aí a questão da central, é um espaço bem legal, gente, porque assim, igual a Grazi comentou aqui, que seria um relatório muito interessante para a conferência. Então, o que acontece? A Rogéria faz essa sugestão lá, né? A Grazi vota, aí outros clientes votam, e aí quanto mais voto tiver, significa que essa sugestão tem muito peso. E aí o desenvolvimento ele analisa e dá uma resposta, entendeu? Então Prioriza, é bem né, legal que você Isabelle? prioriza, é isso. Tem uma outra Pode falar? Pode falar, Denise. Pode falar outra pergunta ou você quer? Pode falar. Peraí que o meu travou por aqui. Enquanto a Denise vai olhando a pergunta ali, tem algumas pessoas perguntando sobre o material, sobre o vídeo, né? Pessoal, a gente sempre disponibiliza o vídeo lá na nossa página de news do TBN. Eu vou mandar o link para vocês aqui também. E aí, assim que estiver disponível, eu mando no e-mail também, avisando, no e-mail de quem participou, avisando que já está disponível, tá bom? Então, podem ficar tranquilos aí com relação à disponibilização do material. Tem uma pergunta aqui que está falando que referente à parcela do ICMS que é utilizado no mês, né, ela não é amortizada quando finaliza, ela não é amortizada no saldo acumulado, certo, Wagner? Lá no relatório. E somente quando finaliza os 48 parcelas. Então, o que ele está falando é o seguinte, lá todo mês você tem uma parcela, se acredita um pedacinho do crédito, certo? E esse valor não é abatido do saldo acumulado, tá? Isso ocorre dessa forma mesmo, tá? Então, vamos supor, 72 mil aqui. Ele tem esses R$ 600 aqui, que foi no meu período de apuração, mas observa que para o próximo mês ele não deduziu. Isso. Então, isso o sistema faz conforme legislação mesmo. E isso é a legislação que determina isso, né? Isso, é a legislação. Então, ele não pode ser mesmo. Ele vai dar a saída, né, naquele momento em que finalizou os 48 parcelas, aí ele dá a saída total do valor que você teve, né, de entrada de crédito ali do bem. Mas ele não deduz mês a mês mesmo, não.
pessoal está perguntando, né, se os relatórios né, do que existe no Delphi hoje vai ser migrado, tá? A gente está migrando, tá? Está fazendo um trabalho, a gente já teve até um webinar, né, sobre isso daí. A gente já migrou o registro de entrada, registro de saída e resumo de apuração, né? Já liberamos alguns relatórios migrados, tá? E à medida do possível, né, que o pessoal for colocando lá na central, pedindo mais relatórios, a gente está fazendo um trabalho para ir migrando esses relatórios, tá? Não quer dizer que a gente vai migrar todos, né? Porque alguns já estão fora do contexto, né, a Cefaz, né, já não utiliza mais, né, então, se não tem necessidade de migrar, alguns eram gerenciais, né, então, assim, alguns vão ser feitos e outros não, tá? Dá tempo de mais uma perguntinha aí, Wagner? Dá, pode falar. O Wesley, ele falou assim, como ficou a baixa do crédito do SIAP referente à operação de transferência na filial de saída? Ah, sim, vamos lá ver. Às vezes eu até passo rápido, né, devido ao nosso tempo aí, mas aqui, ó, na filial 10. Só voltando aqui, pessoal, desculpa, eu cliquei no não ali, por isso que ele gerou em branco. Só voltando aqui, que da mesma forma, na filial 10 eu preciso parametrizar aqui o meu ano, tá? Então, só o meu já estava parametrizado. É importante, se trocou filial, tem que atualizar o relatório. Então, aqui, no mês de 2016 não teve nada, né? E aí aqui, ó, eu tive a minha entrada do bem aqui, ó. Então, eu tive a entrada no mês 1, né? E aí ele estava lá, entrou com 18 mil, o saldo era 18 mil, e aí eu fui me acreditando no período aqui, né? No período até o mês 4, que aí já parou de acreditar, porque teve a saída, tá vendo? Que foi a transferência. Tá? E aí ele parou, se acreditar. Então, assim, fica o relatório da operação de saída. Mais alguma dúvida aí, Isabel, que a gente pode tirar rapidinho? Está terminando nosso tempo aí. Então é isso? Bom, então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer e pedir mais uma vez para vocês responderem a pesquisa de satisfação, sugerir assuntos, né, avaliarem a nossa apresentação, nosso trabalho aí, e serem bem sinceros, é muito importante para a gente, tá? E aí, eu já queria deixar um convite para vocês. No mês que vem, a gente vai fazer um webinar sobre a apuração da CPRB e a geração do registro 2060 da REINF pelo TOTUS, pelo RM, pelo TOTUS Gestão Fiscal. Mas eu vou deixar esse convite para vocês e em breve a gente já vai ter disponível o link para fazer a inscrição nesse evento, tá bom? E aí, obrigado, Wagner, pela apresentação, foi muito bacana, já recebi alguns feedbacks bem positivos aqui. E obrigado, Denise, também, pela participação, pela ajuda aí com as perguntas. E obrigado a todo mundo que participou. E a gente se vê na próxima. E Isabelle, Boa também gostaria tarde, de pessoal. agradecer. Desculpa, Denise, quer falar? Então, boa tarde para todos, foi muito bom. Queria agradecer também a oportunidade. Eu sei que foi rápido ali, porque, né, devido ao nosso tempo sim, mas creio que eu consegui mostrar ali o processo desde o início até o final. E aí, né, se surgirem mais dúvidas no futuro, estamos disponíveis aí no suporte. E se for o caso também, né, da gente, talvez num próximo webinar, demonstrar, talvez de forma mais detalhada, o SPED fiscal ali, que acho que tem várias parametrizações ali, não ia caber hoje,
mas são várias parametrizações importantes. Aí fica, né, uma sugestão para o futuro aí. Mas muito obrigado, viu, a oportunidade aí. Obrigado, Isabela. Obrigado, Denise. Obrigado a todos que participaram aí. De nada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.